Graça e paz. Sou Anderson Cruz e quero compartilhar um pouco da minha história com você. Nasci num lar comum, tive uma infância comum. Não tive grandes traumas, não tive marcas, não tenho lembranças traumáticas da minha infância. Tudo decorreu muito bem. Estudei em escola pública. Meus pais eram evangélicos, o Emerson e a Ana eram evangélicos. Quando eu nasci, me apresentaram na igreja e depois disso se afastaram. Então cresci numa casa onde havia alguns princípios, mas não tinha religião. Meu pai nunca foi muito fã de religião e eu cresci dentro desse contexto. Tive uma adolescência calma, não acredito que não fui um filho rebelde, sempre levei a sério os meus estudos, tive alguns problemas como todo adolescente, mas nada que me afastasse da escola. Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, comecei a trabalhar com um vereador local ali do nosso bairro e com 17 anos eu já tinha procurado Deus em algumas religiões. Passei pela Igreja dos Mormons, passei pela Igreja da Unificação, tive algumas experiências com o Espiritismo, mas dentro do meu contexto, dentro da minha busca, eu não encontrei a Deus nesses lugares e eu tive uma frustração. Então logo eu desisti dessa busca, desisti de buscar a Deus e até me autodeclarava de certa forma ateu, porque já não concebia mais um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas e que se preocupava com a minha vida, um Deus que estava ali constantemente presente, e abandonei isso na minha mente. Com o passar dos anos, conheci a Vanusa, aquela que viria a ser a minha esposa depois, namoramos por alguns anos, então decidimos nos casar. Queríamos num primeiro momento nos casar apenas no cartório, que era o mais natural da minha época, porque tínhamos decidido casar por amor, eu brinco que ela não estava grávida, e era um bom motivo na época, porque todas as pessoas da minha idade, os meus amigos ali, acabaram se casando por causa disso, mas nós tínhamos decidido por conta própria que queríamos passar o resto da vida juntos, E eu me lembro que nós não íamos fazer festa de casamento, mas o irmão dela, o Vladimir, quero honrá-lo aqui, ele já partiu, Ele decidiu nos ajudar, então se juntou ali com meu pai e eles pagaram essa festa de casamento para a gente, Foi um dia muito gostoso. Fomos para nossa casa, tínhamos um apartamento que meu pai havia nos ajudado a adquirir, mobiliado, com uma mobília nova, E era a vida perfeita. Nós nos sentimos ali muito gratos por tudo aquilo que tínhamos. Minha esposa trabalhava, era professora, eu estava na política, Logo compramos o nosso primeiro carro e eu me lembro que por um período aí de mais de um ano nós vivemos em lua de mel. Era algo muito, muito satisfatório a nossa vida de casado. A gente diz que brincávamos de casinha. Então, num final de semana nós viajamos e eu me lembro que eu já tinha tido algumas experiências com bebida, mas coisa pouca na adolescência, Na fase adulta, não, eu não tinha o costume de beber, aliás, não tinha o costume de beber, não tinha o costume de frequentar à noite, Era uma pessoa muito pacata, muito tranquila. Mas nesse final de semana eu me lembro que o casal que estava conosco estava bebendo uma caipira e minha esposa virou para mim e falou: você podia beber um pouquinho para ver como você fica, para a gente ver como você fica. E ali eu comecei, experimentei, foi muito gostoso, brincamos aquele final de semana todo, mas foi o meu primeiro contato ali com o álcool de maneira mais incisiva na fase adulta. A partir dali eu não parei mais de beber, nos finais de semana, em festas, eu sempre bebia um golinho, nada espalhafatoso, tudo dentro do controle, tudo social, como costumam dizer, mas fiquei com esse costume de beber o álcool para me divertir. Logo as coisas começaram a piorar,
né? Eu comecei a beber um pouco mais, nós começamos a ter problemas financeiros, não por minha causa, minha esposa perdeu o controle da vida financeira, né? E isso era algo muito importante para mim, meu nome, né, ficou sujo, foi para o Serasa, para o CEPROC, e aí eu acabei abrindo o leque por estar irritado com aquela situação, eu acabei abrindo o leque e indo para algumas outras coisas também dentro do casamento, né? Porém, eu quero aproveitar os outros blocos aqui para te contar um pouco mais sobre isso, porque eu preciso que você entenda o estrago que Satanás fez nas nossas vidas, para que você possa entender o tamanho do milagre que Deus operou em nossas vidas, o tamanho do amor que foi dispensado para restaurar tudo isso, né? E eu gostaria que você me acompanhasse e assistisse os próximos blocos também. Deus te abençoe.